pedir também muita paciência de vocês, porque no finalzinho do meu outro estudo aqui, a minha internet caiu, então eu estou agora com os dados móveis aqui no celular e rezando para ser o suficiente. A gente acabou interrompendo estava sem a pressa, porque a internet da casa deu problema aqui agora. Mas a gente tenta fazer da melhor forma possível, tá? Eu estava conversando com o Pedrinho, né? Até porque a gente vai dar continuidade ao estudo que vocês já estavam, né? Já estão fazendo do Livro dos Espíritos. Assim, a gente entende que é melhor o formato, né? Que até a gente está acostumado de mocidade, então fiquem à vontade para interromper, tirar dúvida, porque a gente está aqui para construir o conhecimento junto, né? O Pedrinho comentou comigo, a gente vai seguir a partir da questão 528, não é isso? Que vocês foram até 527 na semana passada. Eu gosto muito, particularmente eu gosto muito desse capítulo, e até quando a gente voltou com as atividades pós-pandemia online do FÉ, o primeiro estudo na época foi exatamente de uma semana da mediunidade, que na época ainda era o Zé Augusto que estava organizando, né? E o tema que eles pediram para a gente conversar na época foi sobre influenciam os espíritos nas nossas vidas, e é exatamente o que vai sendo conversado nesses trechos. Uma coisa que me chamou a atenção, eu vou daqui a pouquinho pegar a questão, né? Mas me chamou a atenção, quando eu estava lendo essa 528 especificamente, um trecho de um livro de muito tempo atrás, e o Celinha, você não briga com o jeito que eu vou falar, não, tá? Mas é da época em que eu era amiga da Zíbia Gasparetto, porque depois eu rompi a amizade com ela, porque eu fiquei brava com ela quando ela resolveu deixar de ser espírita. Aí a gente tem esses problemas dos livros que eram psicografados, né, naquela época. Para quem não está entendendo a brincadeira, é só porque teve uma série de romances que a Zíbia Gasparetto publicou, né? Que ela psicografou do Lúcius, mas teve um momento da vida dela em que ela resolveu que não havia mais a necessidade de seguir os princípios do espiritismo, mas optou por continuar com o trabalho da mediunidade da mesma forma. Outras pessoas que eu conheço compartilham da mesma ideia de que o teor dos textos mudaram muito. Mas da fase inicial do trabalho, tinha um que era muito interessante, uma colocação que eles fizeram. E vocês vão entender por que eu estou dizendo, porque lembra isso daqui. Na história, falava, e o livro, se não me engano, o título dele era Somos Todos Inocentes. E na história, basta assim, romances, né, leves, mas tinha uma jovem que ela havia perdido o noivo havia sido assassinado, e esse noivo, na espiritualidade, tinha sido assassinado por um rival que queria, né, ficar com a mocinha da história, e na espiritualidade, esse noivo desencarnado, acompanhando ainda, né, o núcleo familiar, as pessoas que eram próximas a ele aqui na Terra, começou a ficar muito preocupado quando ele viu que, algum tempo depois, aquela jovem havia começado um outro relacionamento, estava novamente noiva, mas aquele assassino dele, de anos atrás, estava cercando de novo o grupo, e o medo dele é que ele estava vendo que provavelmente aconteceria a mesma coisa, ou seja, se repetiria a história do assassinato. Só que quando ele vai conversar com os mentores, né, vai expor a sua preocupação para aquele grupo, é muito interessante porque no texto a fala que eles colocaram lá era que é para ele ficar tranquilo, porque aquele outro noivo, né, aquele novo que estava lá na história agora, ele não era assassinável. O termo que eles usam é isso. Não, fulano não é assassinável, você não precisa preocupar com isso. E aí ele vai questionar e eles vão explicar para ele qual é essa situação. E qual era a situação? No dizer da equipe responsável, aquele noivo da mocinha daquele momento não tinha absolutamente nada na história dele que viesse a justificar a experiência de passar por uma situação de ser assassinado. Entende onde que eu estou querendo chegar? Porque, assim, é uma colocação muito interessante, porque eles vão dizer o quê? A gente só passa pelas experiências que, de alguma forma, podem ter relação
com a nossa história pregressa ou com as nossas necessidades de aprendizado. Se não está, vamos dizer assim, né, eu coloco às vezes muito essas questões de escola, mas se não está no planejamento da aula do dia, aquele tipo de exercício, a gente não precisa passar por aquele exercício. E provavelmente a gente não vai passar por aquele exercício. Agora, se eu fiz alguma coisa, se eu escrevi alguma coisa, se eu estou me comportando de algum jeito que possa atrair aquele tipo de história, aí é outra situação. Por que eu comecei com isso? A questão 528 fala o seguinte: no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? E a dúvida aqui, vamos tentar entender a questão de forma bem clara, né? Uma pessoa que era mal intencionada tentou atirar em uma outra, mas só que o tiro passou perto, mas não atingiu, né? Será que isso aconteceu porque algum espírito bondoso fez um passe de mágica e fez com que a bala se desviasse para não chegar naquela pessoa? Entende qual é a ideia, mais ou menos, da pergunta? E eu falo que as perguntas colocadas por Kardec, em muitas situações, elas dão uma aula muito profunda para a gente. Por que isso daqui é interessante da gente pensar? Infelizmente, no nosso imaginário ainda infantil, é mais fácil a gente pensar na possibilidade de um passe de mágica que fez com que o magnetismo atraísse aquela bala por outro lado, do que a gente entender a possibilidade de uma comunicação clara, concreta, decorrente da lei de afinidade. E aí, a resposta que os espíritos dão é assim: se o indivíduo alvejado, se o indivíduo que recebeu o tiro, não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. É mais fácil tentar sugerir assim, vai para o lado um pouquinho, do que eu tentar fazer todo o recurso de manipulação para desviar o sentido, né, daquela bala. Vamos entender isso. É impossível? Não. Pode acontecer. A gente sabe que os espíritos muito evoluídos têm essa capacidade de manipular o fluido cósmico universal, inclusive mudando coisas de lugar, os fenômenos de efeitos físicos, né? Eles trabalham em cima dessa questão. É possível, sim, desviar um projétil, mas é muito mais fácil chegar no ouvido e conversar. É muito mais fácil chegar e tentar influenciar de outro modo. Por isso que ele coloca: o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem de percorrer. Uma vez que eu emiti o disparo, existe uma lei da física que diz qual é a direção. Existem forças que podem atuar nessa situação para interferir numa coisa ou outra. A gente sabe, se for colocar hoje, né, questão de velocidade do ar, vento que está naquele momento, tem uma série de questões físicas que interferem. Mas o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: existem leis que regem todos os fenômenos e todos os movimentos dentro da natureza, mas existem também uma série de recursos para além da alteração dessa lei ou para além da mudança dessa lei, que podem ser utilizados para que aconteça somente aquilo que precisa acontecer. Tá claro isso, gente? Que tem hora que eu sei que na quinta-feira à noite eu embolo e começo a falar muito rápido. Tá tranquilo, Celinha? Posso seguir? Então tá. Qualquer coisa vocês vão me parando, tá, Fran? Qualquer problema aí vocês me avisem. E aí... Pode deixar. Rogéria, desculpa pode falar. interromper. É porque você está no celular, acho que não dá para ver, mas eu estou compartilhando aqui as perguntas. Não, eu estou conseguindo ver sim. Eu só vou te pedir um favor. Se tiver alguma pergunta de chat, alguma coisa assim, que isso eu não vou conseguir ver aqui no celular ao mesmo tempo. Pode deixar. Pode deixar. Aí você me avisa, tá? Obrigada. Tá joia. Nada. Aí, e aí uma coisa que eu gosto de comentar, às vezes até nos estudos que a gente faz do Livro dos Espíritos, é que Kardec é um professor tão competente que ele pensa nas possíveis dúvidas que a gente vem a ter, ele antecipa essas dúvidas e já faz as perguntas de modo a não deixar margem nenhuma para interpretações equivocadas. Então, nessa 528, a pergunta dele foi: pode acontecer de um espírito desviar o projétil para impedir que atinja alguém que não precisa ser atingido? Vamos resumir dessa forma. E aí eles explicam que existem várias possibilidades, né, de atuação
nesse campo, sem que necessariamente eu precise intervir numa lei da física. Mas aí, na 529, ele vai colocar outro elemento, porque existem muitas lendas, né, que vão dizer, por exemplo, vamos colocar alguns aqui, e aí eu estou trazendo para algo mais próximo da nossa realidade, tá? Fulano tem o corpo fechado, pode tentar fazer o que for com ele que não vai atingir porque ele está protegido. Sabe esse tipo de coisa que a gente escuta às vezes? Ou então no popular que um ou outro fala, né? Não, meu santo é tão forte, ou em outras culturas religiosas, os meus guias são tão poderosos que não deixa nada chegar junto de mim. A gente escuta coisas assim. Como na época de Kardec, não necessariamente com os mesmos termos que a gente usa hoje, mas essas crenças também eram compartilhadas, a fala da pergunta é o seguinte: que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? É o lado oposto desse exemplo que a gente colocou aqui, né? Mas no sentido da mesma forma de que eu tenho o corpo fechado, nada vai me atingir, é a ideia do, não, essa bala aqui, ela tem uma proteção de não sei quem e ela vai atingir o alvo independente de qualquer coisa. E um elemento que eu acho que é muito curioso para a gente ver como é que nós ainda somos infantis e imaturos, é que a gente ouve volta e meia em narrativas até literárias, principalmente em contos populares, né? E populares mesmo da cultura regional, tradicional aqui do Brasil, né? Histórias onde assassinos, matadores de aluguel falam com certeza que Deus vai guiar a bala deles para atingir o alvo, porque eles precisam daquela ajuda do Santo Protetor. E aí a gente vê como que nós somos ainda infelizes no entendimento de que o Deus que eu escolhi para ser o meu Deus vai fazer tudo aquilo que eu quero e vai me ajudar em todas as situações que forem necessárias. É importante a gente pensar, né, nessa condução que a gente faz das coisas. E aí, a explicação dada pelos espíritos é de que esse entendimento, né, de que existem balas encantadas que fatalmente atingirão seu alvo, que isso é uma pura imaginação. E ainda deixa bem claro, o homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Da mesma forma que a criança gosta das fantasias, das histórias de contos de fada e não consegue entender a grandeza que tem por trás da própria ordenação das coisas à nossa volta. É um pouco em torno disso. Mas existe uma outra questão dentro dessa mesma. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Então, aqui a questão é um pouquinho mais ampla do que foi colocado antes. Porque lá atrás estava sendo dito, né? É possível eu mudar a direção de algum projeto que poderia atingir uma pessoa que não precisa ser atingida? Existem outros meios de trabalhar isso. Existem balas que são encantadas, que vai atingir diretamente aquilo que se quer? Isso daí é fantasia. Existem outros entendimentos que são muito mais amplos. Agora, existem espíritos que podem ter a sua ação interrompida ou comprometida por outros espíritos que querem que aconteça exatamente o contrário? E aqui uma coisa que é muito séria, porque isso aqui dialoga um pouco com a ideia, né, da tradição cristã dos anjos decaídos, dos demônios, do próprio diabo, se for pensar assim, que é alguém que quer impedir a ação dos espíritos do bem. Aonde que a gente está querendo chegar com essa parte? Porque a fala inicial é: podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos, aqueles espíritos que estão responsáveis pela condução do processo evolutivo aqui do mundo, eles podem ter a ação deles interrompida, barrada, por causa de, vamos colocar assim, né, nós outros que não queremos crescer? E aí a gente pode entender essa pergunta quase que de uma outra forma para já indicar um pouquinho da resposta. O fato de que o aluno não quer estudar vai fazer com que ele tenha, né, a capacidade e o direito de impedir que o professor faça o serviço que cumpre a ele fazer dentro daquele projeto educativo mais amplo? Entende qual é a amplitude da questão? Porque a pergunta aqui dialoga com aquela crença de seres
que, revoltados com a ação divina, que, contrários àquela ação divina, se rebelaram contra Deus e que estão no mundo para fazer exatamente tudo aquilo que é o contrário. Nós ainda repetimos esse tipo de ideia. Quando a gente pega, às vezes, de forma equivocada, né, livros que falam sobre, por exemplo, né, a ação de grupos obsessores, de grupos muito inferiores na espiritualidade, e a gente dá a esses grupos uma força muito maior, um poder de ação muito maior, esquecendo que quem está no leme é o Cristo. E aí reflete o nosso desconhecimento desse tipo de ação. A resposta dos espíritos é a seguinte: o que Deus quer se executa. Só por isso daí já estava boa a resposta, não precisava explicar muito mais. Eles explicam mais porque a gente é teimoso e não se dá por satisfeito, né? O que Deus quer se executa. Se Deus quer que as coisas caminhem por um lado, elas vão caminhar, a gente querendo ou não. A questão que tem é que nem sempre acontece no tempo que a gente acha que deveria acontecer. E aí a explicação é assim: se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Se está demorando um pouco mais para chegar naquele ponto que a gente espera, é porque Deus quis que fosse assim. E aí, me perdoe, é bonito a gente pensar nisso, porque a gente fica assim, né? Ah, esse processo de transição planetária está demorando muito tempo. Olha a confusão que está aí fora. Não é possível, tem hora que parece que o mundo está jogado às traças. Não, não está, não. Só que a organização divina não é só para a gente, não é só para a nossa família, não é só para as pessoas que a gente gosta. O projeto divino é para a humanidade inteira, é para garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, né, de aprendizado. E dentro desse entendimento, vamos pegar os exemplos mais difíceis, né? Aquele bandido, ou aquele terrorista, ou aquele traficante que a gente fala como sendo o outro, na verdade, ele é um nosso irmão que tem tanto direito a evoluir, a ser amado, a, né, ter acesso àquilo que é de direito dele, quanto qualquer um de nós. E talvez a demora que Deus escolha, né, para que algumas coisas venham a se concretizar, é até para dar a chance também da gente crescer um pouquinho mais dentro desse tipo de processo. E às vezes a gente esquece disso. Fran, você ia falar? Hein, Rogério? Porque a gente escuta falar, assim, que no plano espiritual, nessa época agora que a gente está vivendo, tem sido travadas verdadeiras batalhas espirituais, não é? Que a gente escuta falar. Não lembro a fonte, não, mas eu já ouvi isso daí, não sei se foi Divaldo, não lembro, o Elahá, não sei. Mas aí a gente vê que, inclusive, então, por essa lógica, até essas batalhas, então, elas são por vontade dele, né? Sabe Porque, como é que eu vejo? Pode falar, desculpa. Não, era só, se elas acontecem, é porque ele permitiu que elas estivessem acontecendo por algum motivo que à toa não vai ser, né? Uhum. Né? Não, eu ia falar, sabe como é que eu vejo um pouco essas coisas? Eu acabo pegando muito exemplo de realidade de trabalho, né? Que a gente vê assim. Sabe quando a gente vê, às vezes, mesmo que não tem filho por perto, ou sobrinho, ou que acompanha primo, o que quer que seja, quando a gente vê criança pequena que está fazendo coisa errada, mas a gente dá corda para ver se ela aprende sozinha e se ela volta atrás? Uhum. Sabe esse tipo de coisa? Uhum. Eu, sinceramente, acho que eles estão lidando com a gente exatamente dessa forma. A gente ainda é criança pequena, pirracenta, que nem chegou na adolescência ainda, que acha que dá conta de resolver tudo sozinho, mas eles estão dando corda para ver o quanto que a gente consegue crescer com isso. A sensação que eu tenho, às vezes, analisando as coisas é essa, entendeu? Porque, assim, até coisa ridícula, né? E aí, desculpa os comentários, hoje alguns vão ser assim mais simplistas mesmo, mas é para a gente entender. Sabe, inclusive, aquela briga que tem dentro de escola, às vezes dentro de sala de aula? Tia, olha o que fulano está fazendo, tia, olha o que fulano está fazendo, olha a nossa sociedade, como é que está como um todo. A gente não consegue perceber muitas vezes a nossa falha, a nossa limitação, mas a gente sabe apontar o erro de todos os restantes da sala, né, que estão tumultuando o ambiente. E nessas horas, o que às vezes o professor faz? Ele silencia,
espera a sala perceber que precisa de fazer alguma coisa diferente. Eu estava brincando com uma amiga hoje, não é fugindo não, tá, Celinha? Só um pouquinho. Mas a gente... gente, é final de semestre, final de bimestre, escola, eu corro de prova o dia inteiro, então a cabeça ainda está cheia dessas coisas. Desculpa, os exemplos vão ser nesse sentido. Mas eu estava comentando com uma amiga nossa, né, no sábado, a gente estava lá no FE, né, Fran, no seminário dos meninos, e caiu aquele temporal todo, né? E depois eu estava vendo uns vídeos, aí teve um que saiu até nesses JF, depressão, sei lá o que é, alerta JF, não sei mais, daquela cascata que tem ali no Vale do Ipê, e que em alguns vídeos estavam mostrando ela descendo com a água como se fosse preta mesmo, parecia até montagem, né? Não consegui encontrar alguém ainda que tenha visto em loco para poder dizer que realmente foi aquilo. Mas quando a gente sabe, quando a gente lembra, né, do tanto de queimada que está tendo, do tanto de problema que está tendo nesse sentido, é possível, né, que seja real aquilo. Só que a gente, mesmo sabendo e mesmo sofrendo as consequências, vamos colocar da sociedade em geral, mesmo sabendo o quanto que a temperatura está aumentando, mesmo sabendo o tanto que está de seca, o tanto que está isso, que está aquilo, o quanto que nós realmente já construímos de consciência ecológica. E quando a gente fala de consciência ecológica, é nas mínimas coisas, né? A Celinha viu, o pessoal estava fazendo, eu acho que você acompanhou, não sei se naquela reunião do COFENG, se chegou, porque eles passaram para a gente um pouco na parte da área de estudos do espiritismo, dessas questões de sustentabilidade, inclusive dentro das casas espíritas, né? Que vai desde o uso do copo, mas que também vai junto com você preparar continuadores para o trabalho que vai vir lá na frente. Mas a gente ainda entende a nossa vida como sendo tão única, perfeita, isolada, e que a gente não consegue pensar que um dia a gente não vai estar mais aqui. E faz parte também da ideia de sustentabilidade eu deixar condições prontas para que outras pessoas venham, né, a ter possibilidade de ação, a ter possibilidade de continuidade. Então, eu acho isso daí muito sério, e eu acho muito legal quando o Kardec faz esses links com as questões culturais da época, porque, por mais que a gente saiba que estamos num processo evolutivo, que estamos num processo de transição, por mais que a gente tenha noção da amplitude disso, a gente ainda é muito centrado no imediatismo da encarnação em que a gente se encontra. Por que eu estou dizendo isso? Eu lembro de foi no ano passado, caiu na minha mão por coincidência, né? Eu cheguei numa livraria espírita de uma outra cidade, e aí, por causa da área de professora de artes, eu vi o título, achei muito curioso, porque o título do livro era Donatello. E aí, me dei de presente para ler. Era um livro psicografado contando a história do escultor italiano Donatello. E lá me chamou a atenção algumas coisas, porque a gente fala muito de transição hoje, mas quando a gente pega, por exemplo, Regeneração da Humanidade no Obras Póstumas, lá é mencionado que já haviam chegado os tempos, do tipo, a gente já está no processo da regeneração, isso no século XIX. E aí, no livro Donatello, eles falam que por volta do ano 1000, eles estavam organizando, começa com uma reunião no mundo espiritual, para convidar espíritos que já tinham avançado em algumas áreas para voltar à Terra, para começar esse processo da revolução científica, da revolução artística, que viria a culminar no Renascimento, né? E lá ele fala que eles estavam lá começando a implantação do processo de regeneração que se concretizaria perto do ano 3000, mas a gente quer que termine agora. Sabe? E aí, como a gente quer que termine agora, porque a gente quer viver isso agora, porque mesmo sendo espírita, a gente ainda é materialista e restrito, no sentido de não consegue ainda, né, viver aqui pensando no lado de lá, a gente vê qualquer obstáculo à realização do nosso desejo como sendo uma força maior do que a ação divina e que está atrapalhando os planos que a gente acha que deveriam ser. E aí a gente vê que, na verdade, o nosso pensamento não é tão diferente de vários companheiros nossos de outras crenças religiosas que acham que Deus vai chegar, que Jesus vai voltar, que vai fazer um monte de coisa, que vai interferir num monte de coisa. Porque, por mais que a gente não defenda essas ideias textualmente, a gente ainda vive de acordo com esse tipo de pensamento. E aí isso é muito sério, né?
os espíritos podem dirigir, como podem os espíritos que dirigem os acontecimentos ter a sua ação interrompida? Meu filho, Deus faz o que Ele quer. E é isso que vai acontecer, independente da gente querer ou não. Aí Kardec, que... Pode Rogério, falar, gente, a Mercedes, ela pediu palavra, tá? Agora eu vi a mãozinha aqui. Desculpa, tá, Mercedes? Gente, eu empolgo e esqueço da vida, tá? Perdão Não, aí. imagina. Ô, Rogério, me tira uma dúvida. Quando você diz o homem mal intencionado dispara o tiro, quando há um homem mal intencionado que vai estuprar uma mulher e acaba acontecendo isso está no caminho ali? Ela teria que passar por uma situação assim? Olha, Mercedes, essa é uma questão muito complexa. Vamos por partes e por situações diferentes, tá? Primeira coisa, eu lembro muito nessa questão, tá? Por exemplo, a gente vai chegar junto numa possibilidade, tá? Eu não tenho como te falar nem que sim, nem que não, mas a gente vai estudar as possibilidades. No livro, se não me engano, Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, Celinha, se me corrija se estiver errada, tá? Vai ser narrado, porque os nomes dos livros às vezes me fogem, mas Nas Fronteiras da Loucura é aquele que ele fala sobre o carnaval no Rio, não é? Pois é. Aí, por que me veio primeiro esse na cabeça, tá, Mercedes? Lá conta a história, não sei se você conhece esse livro, mas o Manuel Filomeno de Miranda está acompanhando a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, quase que num acampamento de guerra que é montado no Rio de Janeiro durante o período de carnaval. Começa a história com mais ou menos isso. E aí eles vão acompanhar uma série de atendimentos que são feitos pelo Dr. Bezerra de Menezes, em torno, né, dos eventos. Desde pessoa que acaba desencarnando embriagada num acidente de carro por imprudência, desde uma série de situações as mais variadas. Tem um caso lá que é curioso, que mostra a história de uma jovem, que na história era uma jovem espírita, tá? Que tinha, né, passado por uma série de experiências difíceis construídas por ela em outras existências, e que, no caso lá específico, ela estava já há algum tempo ajudando a cuidar de uma senhora também na casa espírita, então ela ia visitá-la quase que toda noite. Na história, começa o atendimento dela, ela fazendo uma prece, pedindo socorro. Ela tinha acabado de sair da casa dessa senhora, mas passou por um lugar meio escuro, meio deserto, e ela estava sendo abordada por um rapaz que ia violentá-la. Na história que estava acontecendo é isso. E ela, em prece, pedindo socorro para aquela situação aflitiva que ela estava vivendo. E o que eles fazem na hora? Isso daí é um ponto que eu quero levantar, tá? Só para a gente deixar as situações claras. Na hora, o que os espíritos conseguem fazer é intuir um grupo de policiais que estão numa viatura a não seguir o caminho, mas entrar na esquina seguinte. Como eles entram na esquina seguinte, eles passam exatamente do lado do lugar onde ela estava sendo retida, e o cara assustado foge e ela consegue sair. Então, vamos lá. O que eles vão colocar no lado, na história, tá? E como é que a gente vai pensar nesse quadro, porque eu vou te contar também antes um outro exemplo que é muito sério. Eu até comentei dele numa palestra lá no FEM, porque a história me chocou tanto quando eu vi, que me chamou muita atenção a construção, apesar de que é outro exemplo, mas é só para a gente ter recursos de análise, vamos entender assim, tá? O livro chama Mulheres Fascinantes, a presença feminina na época de Jesus. Eu achei esse livro, acho que 1 ano e meio atrás, a Silvaninha pegou comigo, depois passou para outra, a gente está fazendo um tráfico das histórias dele, tá? Ele até, deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar, é esse aqui, olha. É da Cirineia e Yolanda Maffei. Vê se vai dar para ver o título, pelo menos, consegue ver? É esse daqui, a capinha dele é essa. Eu acho que já tem até outra edição agora. Falei errado. A presença feminina na vida de Jesus. Tem uma história que ele conta aqui, e qual é a ideia do livro, tá? O livro é escrito pelo Tolstói, que é quem narra as histórias, e o Tolstói, eu não sei se você já viu alguma coisa dele, uma das primeiras que vai escrever livros com ele é a Ivone.
ele vai ditar uma série de histórias pela Ivone, né, de contos do livro Sublimação, mas o Ressurreição em Vida também é dele. E tem algumas histórias que estão no Ressurreição em Vida que ele começa do tipo assim: estava em tal lugar na espiritualidade, vi uma reunião de pessoas assim, me aproximei, comecei a ouvir as histórias e fui conhecendo espíritos que estavam lá. Basicamente isso. Ele conhece no mundo espiritual, nessas andanças dele, depois de desencarnado, alguns espíritos que na época do Cristo estavam, vamos dizer assim, vestindo corpos femininos e haviam reencarnado em situações muito difíceis. Então ele narra a história desses espíritos e depois ele traz o depoimento desses espíritos. Tem essa questão, tá? E o depoimento desses espíritos hoje, né? Eles hoje na espiritualidade relembrando a existência lá de trás e o que eles trazem sobre isso. Aí tá. Por que eu estou comentando isso? Lá eles narram a história, tem um capítulo que chama As Três Irmãs. São 3 irmãs que ficam órfãs de mãe muito cedo. O pai acaba optando por se casar de novo, né? Escolhe uma moça relativamente nova lá da aldeia, só que ela se vê envolvida depois naquela rotina difícil de criar 3 filhas que não era dela, ela não consegue engravidar. O marido começa também a condições da época, né? A gente está falando da época do Cristo, a deixá-la de lado e a maltratá-la, inclusive a agredi-la, porque ela não dava um filho para ele, tem essas coisas todas. E ela, num momento de revolta, numa situação de extrema revolta, ela trama uma vingança contra ele. Qual é a vingança? Ela foge, mas ela foge junto com as meninas e vende as 3 meninas para um mercador de escravas, que acaba vendendo as 3 meninas para um prostíbulo. A menor, eu acho que com uns 9 anos na época, a mais velha com uns 11, 12 anos, mais ou menos. E aí é narrada toda a história da vida delas naquela casa de prostituição. O que é interessante é que tem um momento da história que elas têm notícia de que Jesus está passando pela cidade. E elas conseguem autorização da dona da casa, né, da dona delas, para poder ir ter com Jesus. A cena, Mercedes, é a coisa mais linda. Dói, é horrível, mas é a coisa mais linda. Porque elas chegam e todas as pessoas da cidade sabiam que elas eram prostitutas, essas coisas, né? E elas chegam, se ajoelham diante de Jesus e a fala dela para eles é: por quê? Sabe aquela coisa? Por que a gente precisou passar por isso tudo? E é bonito o modo como coloca, porque na história fala que Jesus, olhando para elas, a primeira coisa que ele pensou foi assim: eu não posso interferir, porque elas são propriedade de alguém. Existe um limite do quanto que ele podia interferir naquela questão. Só que aí, depois, na carta final delas, porque elas acompanham Jesus durante um tempo, elas se tornam cristãs, elas não deixam de ser prostitutas, elas continuam presas àquela condição de escravas, né, daquela mulher, até ficarem velhinhas lá dentro, serem afastadas do trabalho e continuarem recebendo as pessoas que procuravam elas para conversar sobre Jesus. E aí, na história, no final, elas falam que Jesus respondeu para elas do porquê. E a resposta foi: porque vocês escolheram isso. Vocês escolheram estar nesse lugar, porque essas pessoas, mesmo abusivas, sofridas, o que quer que seja, que procurassem vocês seriam a ponte para que elas tivessem notícia do que era a minha fala. Então, estou te colocando 2 exemplos extremos. E aí, para onde que a gente vai nesse tipo de situação, tá? Primeira coisa, a gente não passa pela experiência que a gente não precisa sofrer. Do tipo assim, os aprendizados que não são necessários para a gente não vai passar por esses aprendizados. O que define que a gente venha a passar por um tipo de situação dessas? Uma série de coisas diferentes. Primeiro, a gente está num mundo de provas e expiações. Qual é a característica do mundo de provas e expiações? Eu passo por situações gritantes e grandes que são profundamente marcadas na minha vida, que aí é a ideia das aflições, né, com causas anteriores, mas eu também passo por uma série de situações dessa existência que são resultado das escolhas e dos comportamentos que eu assuma nessa existência. Significa que a mulher que foi... E aí uma coisa que a gente às vezes coloca até em mocidade, porque é uma discussão que é recorrente. Porque se existe alguém que passou, vamos dizer assim, né, pela experiência de ter sido violentada, significa que veio alguém planejado, marcado para violentá-la? Não. Por isso que na fala do Cristo existe lá, né, o escândalo há de vir,
mas ai de por quem o escândalo vem. Na condição infeliz e inferior em que a gente ainda se encontra, a gente está sujeito a falhas, a erros das mais variadas espécies. Tanto os homens quanto as mulheres, tanto de comportamentos infelizes, tanto de traições, quanto de abuso, quanto de violência, a gente está sujeito a isso, porque isso ainda faz parte da nossa realidade. Como que a gente consegue se libertar disso? Primeira coisa, o amor cobre multidões de pecados. Na história do Nas Fronteiras da Loucura, aquela jovem poderia vir a passar por experiências que fossem dolorosas e sofridas para ela. Qual foi a escolha dela naqueles períodos da vida dela? Seguir por caminhos diferentes. E aí a gente lembra também o seguinte, passagens mesmo do Evangelho, né, que vários homens, eu sei que isso daí aparece, se não me engano, na parte sobre a paciência, na parte sobre o dever vai aparecer alguma coisa, e eu estava até lembrando disso com um puxão de orelha ontem durante a palestra lá do Fé, porque tem um trecho, não vou lembrar exatamente da mensagem, mas que fala assim, o soldado que abandona deliberadamente o campo de batalha não tem direito ao soldo necessário para que ele tenha mais energias para aquela luta. Sabe esse tipo de coisa? Se a gente se dispõe a fazer um determinado tipo de trabalho, é como se a espiritualidade investisse na gente os recursos que vão garantir a nossa estabilidade mínima para que aquele trabalho seja feito. Agora, se eu escolho passar por outras experiências, eu vou me sujeitar às consequências das outras experiências que eu esteja vivendo. E, infelizmente, nessa questão da sexualidade, nós ainda somos participantes de uma sociedade muito primitiva, na verdade é isso. A gente vê, por exemplo, e aí é estranho, porque às vezes a sensação que eu tenho é como se a gente estivesse vivendo numa bolha, porque ainda mais eu que estou em escola pública, às vezes as histórias que a gente escuta das experiências vividas por muitos jovens de periferia por aí afora, parece que é coisa que foi retirada de um conto medieval ou de alguma coisa bárbara assim por fora, mas que na verdade em muitos grupos ainda está muito presente. Por quê? Por causa do primarismo do instinto que ainda faz muito parte do ser humano. Entende mais ou menos onde que eu estou querendo chegar? Então, assim, respondendo de certa forma, a pessoa precisa passar por aquilo? Não, ela não precisa. Mas se ela passou, é porque algum tipo de aprendizado ela pode tirar daquele tipo de dor. Da mesma forma que a gente pode tirar algum tipo de aprendizado de perder uma perna, de ficar doente por um determinado tempo. Não estou minimizando a situação, não, tá, Mercedes? Não é de forma alguma essa situação. Mas é porque se a gente também não consegue construir esse tipo de entendimento, fica muito injusto, sabe? Fica muito injusto, fica muito cruel. Então, assim, por isso que as análises elas têm que ser feitas no sentido muito mais amplo, né? A gente vê, já vou passar, tá, Tamires? Eu vi a mensagem aqui agora. Mas a gente vê, às vezes, situações, né, difíceis que a gente acompanha, de situações de violência sexual que resultam em nascimentos de criança, né? Que aí a gente vira assim, mas essa criança que veio com esse peso todo, a gente não sabe qual é a história pregressa dessa criança com esses pais, a gente não sabe quais são as relações que existiram entre essas pessoas lá atrás, né? Não que justifique o ato, mas a gente vê que as coisas elas são encadeadas, elas têm uma lógica por trás disso. E mesmo que seja, né, nesse sentido mais amplo da violência sexual, né? Quantos casos não ficam abafados de violência sexual entre casais casados, mas que por estar casado aquilo não é visto como sendo uma violência sexual? Então, assim, são questões muito delicadas, entende? Por isso que eu falei que eu ia te dar alguns pontos, a gente não tem uma única resposta, porque aí é literalmente a história de que cada caso é um caso. Desculpa se eu não te respondi, tá? Eu não lembro quem que tinha pedido a fala aqui, mas alguém tinha levantado a mão. É Tamires. Oi, tudo bem? Tudo jóia. No caso, a mulher, ou porque também sabemos que a violência não acontece só com mulher, mas a pessoa, o espírito, no caso, antes da reencarnação, ele pode ter escolhido passar por isso? Nem sempre. Não necessariamente tem escolhido passar por isso. Tem alguns exemplos que eles trazem para a gente na literatura espírita, vamos colocar do outro lado, tá? E aí eu vou colocar de uma forma muito simplista. Vamos supor que tenha sido o caso contrário.
de um espírito que tenha encarnado na última encarnação como homem, não tenha necessariamente violentado uma ou várias mulheres, mas tenha agido sempre com desrespeito e, vamos dizer assim, né, iludindo, enganando várias mulheres nesse sentido. Ele pode ter atraído para ele, talvez, um sentimento de vingança dessas vítimas que ele fez lá atrás. Entende onde que eu estou querendo colocar? Porque o que acontece também, Tamires, né? Desculpa, eu perdi o nome aqui. Isso. Porque o que acontece também, Tamires? E aí, isso daí é muito sério, porque o que os espíritos dizem para a gente em termos de planejamento reencarnatório, o que costuma ser planejado no sentido de escrito, tá? Vamos colocar assim, se fosse um projeto lá, reencarnação da Rogéria, como é que vai ser? O que vai ser planejado para a reencarnação da Rogéria? Provavelmente, tá? Em que família que eu vou nascer? Quantos, talvez, irmãos que eu tenha, pai, mãe, que núcleo, características físicas necessárias para aquilo que eu venho a ter que desenvolver durante aquela vida. Se for caso de doenças graves, né, que podem mudar o curso da minha existência, isso já costuma vir planejado. Vamos imaginar assim, existe uma possibilidade, não é 100% certo, de que já venha definido com quem eu vou me casar ou não. Por que eu estou falando que não é 100% certo? O Raul, tem uma palestra dele, José Raul Teixeira, que ele faz um comentário que é muito interessante, que ele comenta que a maior parte de nós ainda está ligado a pessoas, é óbvio que tem a ver com a lei da afinidade, que vai nos aproximando de todas as criaturas, porque o nosso objetivo lá na frente é a família universal, né? É construir esses laços de família, mas a gente acaba se aproximando de pessoas que correspondam às nossas necessidades. E aí, tanto as nossas necessidades afetivas quanto as nossas necessidades evolutivas. E aí o Raul comenta, por exemplo, brincando, que é por isso que às vezes acontece, e aí, gente, é o Raul que fala, tá? Estou só reproduzindo, e eu já ouvi, conheci alguns casos assim. E aí, na palestra, ele brinca assim, conheci o fulano, ele é o amor da minha vida. Aí começa a me relacionar com o fulano, passa 2, 3 anos, a coisa não dá certo, eu resolvi terminar com o fulano. Aí passa não sei quanto tempo, eu encontro um outro fulano, que esse sim que é o amor da minha vida. E quando você vai analisar, as características de um são muito semelhantes às características de outro. Às vezes, até os gostos, os defeitos e a profissão são os mesmos. Conheço caso que, além disso, inclusive o nome da pessoa se repetia, porque era o mesmo nos 3, 4 namoros diferentes. Por que isso? Porque a gente acaba atraindo, a gente acha que não, mas a gente tem também em torno de nós um campo magnético formado pelas nossas histórias pregressas, que a gente atrai pessoas que, de alguma forma, são importantes para o nosso desenvolvimento. Por isso que, às vezes, a gente muda de um lugar para o outro e a gente acaba atraindo pessoas semelhantes. E aí, muito bem, esses pontos que são mais marcantes, eles são definidos antes da reencarnação. As outras coisas não necessariamente. Aí tem gente que vira igual a história do Chico, né? Tem uma história que o Chico conta, que o Haroldo conta muito essa história, de um amigo do Chico que teve seu escritório, acho que de contabilidade, se não me engano, invadido durante a noite, que quebraram um monte de coisa, roubaram dinheiro, roubaram, estragaram papel, fizeram um monte de coisa. E que aí no dia seguinte o Chico virou, encontrou com ele, viu que ele estava muito triste, e aí perguntou para ele o que tinha acontecido, aí o cara lá, né, contou tudo, o sofrimento, a dor, a perda, isso e aquilo, e diz o Haroldo que o Chico fala, e esse senhor, né, que passou pela experiência, conta que o Chico abraçou ele, ficou quieto um tempão, e aí depois virou para ele e falou assim, que bom, né, meu filho, agora você está devolvendo tudo. A fala do Chico foi só essa. Às vezes a gente acha que as coisas que estão colocadas na nossa vida são todas milimetricamente desenhadas e calculadas. A gente tem livre-arbítrio, a gente tem escolha. Né? E aí, nessa questão da escolha, o nosso comportamento, a nossa conduta, pode fazer com que a gente atraia um determinado tipo de experiência ou não. Eu posso vir para passar, por exemplo, por situações, vamos imaginar aqui, de um câncer, que talvez não venha se desenvolver. Eu conheço pessoas que já passaram por situações de encontrar, né, de ter a oportunidade de conversar com espíritos, né, incorporados em um médio ou outro, dele falar assim, olha, você ainda não tem essa doença, você pode vir a desenvolver essa doença, vai depender do que você escolher. Então, nessa questão, assim, a pessoa que vem, ela vem marcada para passar por aquele tipo de experiência? Não.
A gente nunca vem marcado para passar por nenhum tipo de experiência negativa. Agora, quais são as escolhas que eu fiz ao longo da minha vida? Porque são essas escolhas ao longo da minha vida que vão definir aquilo que pode vir a acontecer comigo ou não. Tem uma fala que, enquanto professora, eu sempre fui muito revoltada com ela, e até porque, te contar só a história assim, eu passei por experiência, há muitos anos atrás, de ter tido uma aluna de 11 anos, quinta série na época na escola, ela tinha parado de estudar na escola na quarta série, voltou a estudar na quinta, e depois das meninas implicarem muito com ela, porque ela estava meio gordinha, ela aceitou, porque fizeram até errado, mas a bibliotecária da escola convenceu ela a ir na clínica, porque a mãe da menina falava que já tinha levado ela no médico, aliás, a menina falava, né, que a mãe já tinha levado ela no médico e que ela tinha uma hérnia abdominal. Só que aí um dia, conversando, que tinha tratamento nessa hérnia, vão lá conversar com o médico para ver o que o médico fala? Aí voltou com a notícia de que a menina de 11 anos estava com 7 meses de gravidez. A questão foi essa. E ela voltou toda feliz da vida com um panfletinho falando que ia treinar com as bonecas dela enquanto o neném não nascia. E ela tinha sido violentada pelo padrasto dela. A questão é essa. E a mãe sabia e estava cobertando a situação. Onde que eu estou querendo chegar com essa história? Eu, infelizmente, foi a hora que eu perdi a linha dentro de sala, que às vezes a gente perde a linha. Eu fui pedir para o irmão dela, que era uns 3 anos mais velho, na notícia dela, assim, tá lá, né? Também aprontou, quando ele falou isso aí, eu não aguentei. Você aprontou como? Onde que você estava quando a sua irmã de 11 anos passou por esse tipo de situação? Para você falar que ela aprontou, porque era um adulto de quase 40 anos que tinha feito isso com a menina de 11. Só que, infelizmente, a gente vê, isso daí é um caso extremo, né? Mas a gente ouve muito comentário dentro de sala de aula ou no meio comum aí, de que a mulher procurou, a mulher foi atrás, ela deu margem para que aquilo acontecesse. Isso reflete o quê? A necessidade da mulher tomar cuidado? Sim, mas reflete também a necessidade urgente de mudar o comportamento masculino que se acha no direito de forçar uma mulher a ter uma relação simplesmente porque ela passou na hora errada, do jeito errado. Entende onde que eu estou querendo chegar, Tamires? Porque, assim, isso tudo reflete o momento infeliz que a gente está vivendo, que a gente, graças a Deus, já está acordando para esses abusos e já está correndo atrás da correção desses abusos. Mas todas essas situações infelizes que vêm à tona e que nos chocam, é para a gente aprender como não fazer. Agora, eu vim marcada para passar por aquele tipo de sofrimento? Não, porque a bondade divina nunca planeja o erro para ninguém. Entende mais ou menos a situação? Não sei se eu me fiz entender, tá? E desculpa se eu exaltei um pouco na explicação. Entendi, sim. Obrigada. Nada. Fala, Fran. A gente começa a falar a respeito do tema e acaba que vão brotando umas outras situações, né? Porque é muito vasto esse tema. Inclusive, a gente ter reencarnado onde a gente reencarnou, né, numa sociedade em que, infelizmente, a gente ainda passa por esse tipo de situação, é porque a gente precisa disso. Senão, talvez a gente estivesse vindo num lugar onde já as pessoas são mais esclarecidas nesse ponto, né, nessa situação, em relação a isso. Tem uma situação, Rogéria, que eu não sei, talvez seja muito até demais para a gente conversar aqui, com certeza, né, não vai ter tempo, mas a respeito do karma familiar, se você acha que isso existe, porque eu tenho uma amiga, ela foi estuprada 2 vezes, em idades diferentes, no momento em que, em lugar em que não haveria, assim, a possibilidade muito remota disso acontecer, e ela tem uma filha que passou pela mesma situação. E na Rua São Mateus, exatamente a mesma coisa, ela foi sequestrada, igualzinha a mãe dela, das 2 outras vezes, sequestrada e passou por isso. De manhã, 7h30 da manhã, Rua São Mateus, há não muito tempo atrás. Então, assim, eu acho isso uma coisa muito, muito doida, assim, porque eu penso nisso do karma familiar, como que se isso existe mesmo, como que o espiritismo vê isso, sabe, se isso realmente existe, ou se a programação é aquilo que a pessoa tem que passar, ela, individualmente, tem que passar por isso. Eu acho que isso assim, talvez seja algo mais para a gente
estudar e pensar, não sei, eu tenho curiosidade de tentar entender um pouco mais sobre isso, porque, sinceramente, eu acho isso muito estranho. É muito estranho. Não dá para falar que, claro, não é coincidência, porque não existe coincidência, mas na mesma família, essa situação tão semelhante, uma situação tão grave, sabe? E não é uma pessoa, não é uma menina que, vamos dizer, se for tomar esse viés aí que você falou de andar provocante, né? Não é nada disso. Nada, uma pessoa super correta, ela é bem discreta até. Nossa, assim, sinceramente, não estou falando que a outra não seja correta, tá? Não, sim. Mas eu estou querendo dizer o perfil dela, tá? Isso. Eu acho que eu vou levar para um outro lado. Eu sei que o tempo está acabando, tá, Celinha? Eu estou de olho nele aqui. Não, fica tranquila, ainda temos 15 minutos. Então tá bom. Eu tenho, assim... Eu vou levar para o outro lado, mas para chegar nesse ponto, tá? Quando a gente fala dessa questão de karma familiar, tem uma linha de pensamento que tem discutido muitas essas questões, que tem até um pouco a ver com uma interpretação dessa ideia de constelação familiar, que traz um pouco o entendimento, segundo alguns, né, de que a gente tende como sendo uma questão quase que, o termo pode parecer esquisito, tá? Mas é algumas das explicações que eu já vi. Como sendo uma reverência aos antepassados, a gente se permite sofrer os mesmos abusos que os antepassados sofreram, que seria uma explicação que alguns grupos dão para essa ideia de karma familiar, no sentido assim, aquela família está fadada a passar por esse tipo de situação, tá? Eu vou te responder dentro de tudo aquilo que eu conheço da doutrina que pode estar errado, tá? Se a gente coloca dessa forma simplista, a gente não consegue pensar, não tem como a gente agregar isso à ideia de misericórdia divina. Entendeu? Primeira coisa que... Aí eu estou falando tá? E eu não estou colocando como crítica, não. Eu estou tentando colocar a situação. Porque é muito injusto se a gente for pensar assim, onde que está a justiça divina que permite que simplesmente por uma questão de estar na mesma família você sofra as mesmas coisas. Sabe? Tem essa questão. Outra situação. E aí a Celinha sabe disso até melhor do que eu, mas eu vou pontuar um problema grave aqui, né? Quando a gente vê as histórias que aparecem às vezes em reuniões mediúnicas, a gente assusta com a complexidade e com a antiguidade de relações que estão estabelecidas, que são repetidas encarnação a reencarnação. Existe uma grande possibilidade, e pelo menos é o que eles trazem para a gente, né, de que a gente esteja reencarnando nos mesmos círculos que a gente vem reencarnando há milhares de anos. Porque a gente mal aprendeu ainda a amar quem está junto da gente aqui agora. E a gente vai substituindo os lugares para a gente exercitar esses tipos de amor diferentes. Me veio aqui aí a lembrança, um caso que a Ivone conta, está no livro Recordações da Mediunidade, mas ela contando casos de obsessão. O último capítulo do livro chama Complexo Obsessão. A gente estudou ele em alguns encontros, né, no nosso estudo. E ela conta lá a história de uma jovem, bonita, nova, feliz da vida, que havia se casado e, assim, 2 semanas depois do casamento, ela começou a ter pesadelo, que ela estava se sentindo presa, essas coisas. Começou a entrar num processo que ela não conseguia se alimentar mais, ela ficou paralisada, ela chegou a ser internada no manicômio, e quando em todos os centros em que foi pedida ajuda para essa jovem, o obsessor, porque foi um quadro de obsessão, se apresentava e sempre falava, e os mentores também da casa, que não adiantava, que aquilo lá não teria jeito e que ela iria a óbito, como ela acabou desencarnando poucos meses depois, dentro daquela condição, porque foi criando uma restrição física tamanha para ela, que acabou prejudicando o funcionamento do próprio corpo. Analisando parte da história depois, que foi o que o espírito obsessor deixou a entrever. Na encarnação anterior, eles haviam sido casados, ela traiu ele com aquele atual marido, e ele acabou, na época, eu acho que ele assassina ela, alguma coisa assim. Eles voltam, o que foi assassinado, que era o que traiu junto com ela, e eles iam se casar. Só que quando aquele marido que foi traído lá da encarnação passada vê os dois juntos, ele não consegue perdoá-la, vem à mente tudo aquilo que tinha acontecido, ele se sente no direito de cobrar, né, uma fidelidade dela,
E ela, lembrando do erro cometido na encarnação passada, ela cede àquela pressão. Sabe essas histórias que a gente ouve falar de relações abusivas entre encarnados? É a mesma base de relações abusivas que resultam em obsessão do lado de lá. Muitas vezes a pessoa se sujeita a situações muito aflitivas, muito constrangentes, muito dolorosas, porque muitas vezes tem ainda arraigado no psiquismo mais profundo dela a sensação de culpa diante daquela condição. Por isso que eu mencionei ali atrás essa questão, né, que envolve principalmente essas questões de agressão sexual, elas são muito delicadas e muito difíceis da gente conseguir encontrar a origem exata dela. A questão que eu acho que é muito séria, né, e ainda não explicando, mas levantando problemas, tá? Ainda eu vejo muito assim essa nossa dificuldade de lidar com as relações que aparecem à nossa frente. E se nós estamos com essas dificuldades hoje, imagina, né, o tanto de tempestade que a gente não semeou lá para trás. E talvez o tanto de espíritos que não estejam do lado de lá se sentindo no direito de cobrar da gente e, inclusive, de influenciar outras pessoas que talvez passem pelo nosso caminho com relação a alguma coisa assim. Aí, vamos voltar para o caso que você falou da sua amiga e da filha dela. Elas precisavam passar por aquilo? Pelo que eu acredito, não. Mas se elas passaram é porque tinha algum tipo de situação prévia construída que resultou nesse tipo de situação. Muitas vezes a gente acha que o estuprador ele não tem vinculação nenhuma com a vítima, chegou e encontrou só naquela hora. Nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Quantos desafetos nossos, da mesma forma que quantos amores nossos não estão espalhados por aí afora pelo mundo e a gente não tem nem noção, né? A gente está transitando com eles na rua e nem sabe que são pessoas que foram profundamente ligadas a nós. Mas nessas situações todas, né, o que eu ainda vejo como sendo necessário é a gente construir esse entendimento de que são, infelizmente, não estou minimizando a dor, não, tá? Mas que, infelizmente, são experiências muito dolorosas e muito sofridas. E aí, voltando só no exemplo que eu dei, que aparentemente não tem nada a ver, mas que eu acho que é até mais grave, né? Violência sexual, ela é apavorante. Eu fico imaginando como é que deve ser você sofrer violência sexual de alguém que está junto com você dentro da sua casa e você ter que continuar convivendo com aquela pessoa, que acaba sendo muito pior, né? Então, assim, é um costume, vamos dizer assim, é uma prática bárbara que, infelizmente, o mundo que a gente vive ainda não conseguiu entender diferente. Não é à toa que, hoje em dia, a gente ainda vê, né, tantos casos, por isso que está tão em voga a questão do feminicídio, porque é urgente que a gente repense o modo como a gente, enquanto ser humano, lida com essas questões da sexualidade. Eu sei que eu não respondi metade do que você precisava, mas eu acho que às vezes é útil a gente colocar pulgas atrás da orelha, porque ajuda a gente. São coisas que a gente não tem uma resposta clara, né, concreta, mas a gente vai tentando construir possibilidades de entendimento. Não, foi muito bom, sim, porque realmente a gente pode entender a justiça divina. Eu acho que é a forma mais coerente da gente. Eu concordo, eu penso da mesma forma que você, mas por isso que eu fiquei na dúvida, eu falei, né, essa questão de karma familiar, isso aí a gente escuta às vezes. Bom, a Celinha pediu a palavra, tá, Rô? É só aproveitando, não. É só nessa questão, aproveitando a dica que a Rogéria deu, nas entrelinhas da fala dela, mas a gente tem dois focos, um é a mágoa e o outro é a culpa. Então, se cada uma dessas pessoas conseguisse se examinar em nós mesmos profundamente e encontrar que nós carregamos alguma culpa ou alguma mágoa que nos liga àquela circunstância. Então, indiretamente, a gente atrai por causa do sentimento. Por isso que Jesus fala, né, que só tem um caminho, que é o do amor. Então, à medida que a gente vai amando, a gente vai se amando também, né? E aí a gente vai tirando esse tipo de sentimento de nós, transformando ele em trabalho no bem. Então, todas essas circunstâncias, elas podem ser minimizadas, sim, porque Deus é justiça e misericórdia. Então, pode ser minimizado, mas depende de
da nossa conduta, das nossas escolhas, da nossa forma de sentir, né? Celinha, a culpa seria, no caso, de qualquer coisa que a gente já viveu ou de alguma experiência negativa? Vou deixar a Rogéria Você levanta o problema e joga para mim, né, bonita? Mas é porque você vai saber responder melhor do que eu. Ô, Tamires, essa questão da culpa, ela é tão profunda, entendeu? Que a gente... É difícil até de medir isso. Porque pode ser uma culpa que a gente não tenha nem consciência real da existência dela. Pode ser uma culpa que está tão arraigada. Quer ver uma coisa que é estranho de você ter noção? A gente, quando estava estudando com a Ivone, né, sobre a questão... Tem um capítulo que ela vai falar... No capítulo que ela fala sobre obsessão, aliás, tem um capítulo que chama Os Arquivos da Alma, e ela vai falar muito sobre o perispírito. Lá eles dizem, só para complicar e colocar mais pulga atrás da orelha, tá? Lá, os autores estudados por ela, e vai desde Bezerra de Menezes até os primeiros do Espiritismo, falam que no nosso perispírito, e aí o perispírito, que é esse arquivo da alma, estão registradas em camadas profundas, inclusive todas as experiências que a gente já viveu desde que nós éramos princípio espiritual. O que significa que no nosso perispírito tem em algum cantinho lá as informações, por exemplo, de quando a gente vivia lá ainda preso à ideia da rocha, da pedra. Essas experiências todas são gravadas. E é como se de tempos em tempos, em existências diferentes, alguém pegasse uma fichinha de vamos trabalhar esse ponto aqui. Entende mais ou menos esse tipo de situação? E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque muitas vezes pode ser a culpa de alguma coisa que eu não tenha consciência. Vamos imaginar, vou colocar para você um exemplo aqui ridículo, tá? Vamos imaginar que você, lá na época do Império Romano, você cometeu um erro qualquer, e aí o exemplo vai ser diferente, mas só para chegar. Mas você traiu e acabou fazendo com que a Fran perdesse a vida dela lá na época do Império Romano. Isso daí já passou, tem mais de 2000 anos, mas essa... E aí eu vou falar as duas palavras, tá? A noção de responsabilidade do crime cometido por você ficou marcado, de alguma forma, no seu inconsciente. Enquanto você não entende que você é falível, que você estava num momento difícil, enquanto você não consegue lidar com essa situação da culpa, você aceita como sendo normal o fato dela te castigar por aquilo que você fez com ela 2000 anos atrás. Entende onde que eu estou querendo chegar? Porque, assim, eu sei que parece complicado, mas muitas vezes a gente se permite sofrimentos vindo, agressões vindas de outras pessoas, e a gente não sabe por que a gente está aceitando que o outro trate a gente daquele jeito, e a gente não consegue enxergar a causa disso, mas em muitos casos a causa disso está na ausência de auto-perdão nossa, das falhas cometidas por nós, talvez em eras muito anteriores, que quando a gente encontra com aquela pessoa, opa, mandei mal, fiz errado com ela lá atrás, então ela tem motivo e ela tem o direito de me tratar desse jeito agora. E enquanto a gente não se perdoa, a gente acha que o caminho dessa agressão, dessa violência, está tudo normal. A gente vê isso muito acontecer em família, quando a gente, e já vi em alguns casos, por exemplo, dentro da mesma existência, de pais que se deixam agredir por filhos inconsequentes, porque entendem que na infância daquele filho eles cometeram uma ou outra coisa de errada. E aí, como eu não sou merecedor do amor do outro, porque eu errei, eu deixo o outro me tratar mal. Entende esse tipo de coisa? Entendo, sim. Obrigada. Eu sei que é complicado, eu tenho noção disso. E a gente vive imerso nesse mundo de culpa o tempo inteiro, porque a gente ainda está começando a entender o que é a nossa responsabilidade diante da vida, e ao mesmo tempo a gente está começando a aprender o que é o amor de Deus, do Cristo com a gente, que entende essas falhas como sendo parte do momento. Por isso que eu acho muito bonito, às vezes, quando eu vejo uma pessoa ou outra conversando, né, às vezes um ou outro mais velho,
Nossa, na época que eu era mais nova, eu fiz tanta coisa errada, mas hoje eu vejo que naquela época eu só sabia agir daquele jeito. Isso é o auto-perdão. O entendimento de que naquela época o caminho que entendia como sendo certo era aquele, mas isso ficou lá para trás, não é mais lá. E a gente precisa fazer isso com a gente também. Só que enquanto a gente não trabalha em nós, porque igual a Celinha falou aí, né, do exercício do bem, do caminho do bem. Esse exercício do bem, do caminho do bem, não é necessariamente as grandes coisas, as grandes renúncias, nem sempre é isso. São as pequenas coisinhas que a gente vai exercitando no dia a dia e que acabam sendo exatamente esse exercício do bem, que pode começar. Ontem eu estava falando da questão, né, da gente lembrar o que tem que fazer, porque na palestra de ontem mesmo, lá no FÉ, teve um monte de sugestões que o Wanderson estava comentando lá, que eu estava só ouvindo assim, puxão de orelha, presta atenção, de coisas pequenas que a gente pode fazer no dia a dia, e a gente fica esperando as grandes chances de provar o quanto que a gente é bom. Só que o que Deus espera da gente nesse momento não é que a gente vire santo, é que a gente seja simplesmente alguém mais agradável, alguém mais fácil de lidar, alguém mais, né, flexível, que nós consigamos fazer esse exercício de pouquinho em pouquinho sermos melhores. Pelo menos assim, hoje eu estou 1 centímetro, 1 milímetro melhor do que eu fui ontem. Já está de bom tamanho. Só que a gente acha, pela urgência do momento, de que a gente tem que sair daqui santo. E como a gente sabe que não vai conseguir sair daqui santo, começa o processo de culpa, começa o processo de cobrança, e aí a gente não aproveita o tanto que a gente poderia aproveitar. Parei, tá, Celinha? Muito bom, né? Você viu quanta pergunta, né? Tem que voltar mais, porque tem um monte de perguntas aqui do Livro dos Espíritos também para serem respondidas. Vamos voltar, sim. Obrigada, viu? Muito obrigada, Rogéria. Muito obrigada mesmo. Nós sabemos quanta coisa você teve que deixar para nos atender aqui, para vir estar conosco. Que Jesus te ilumine muito, te ampare muito, e que você possa fazer sempre esse trabalho no bem que a gente aprendeu hoje, que é o caminho que a gente tem para nos libertarmos de tanta coisa que a gente ainda, mesmo sem perceber, carrega, né? Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu queria que o dia tivesse umas 72 horas, que aí a gente ia fazer tudo aquilo que a gente queria e eu poderia estar sempre aqui junto com vocês. Mas, infelizmente, o corpo ainda não deixa ser do jeito que a gente queria. Mas desculpa, aí a gente vai ter que voltar, né, numa outra etapa, todo mundo junto de novo, para repetir o que faltou. Não tem problema, não, a gente volta. Obrigada, viu? Aqui, eu vou só aproveitar para pedir desculpa, porque eu falei com a Celinha, mas assim que terminar a prece, eu vou ter que sair. Eu não vou poder ficar com vocês para a irradiação da segunda parte, me perdoem, mas obrigada, viu, pela atenção, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Então, vamos fazer a nossa prece e para que a gente possa